Olá, torcedor do Seattle Seahawks, seja muito bem-vindo ao Rapinas Inside. Vamos continuar hoje o documentário sobre a história dos Seattle Seahawks, né? Hoje a parte 2, vamos contemplar a época desde 2010 com a chegada de Pete Carroll e John Schneider até o título do nosso Super Bowl. Então, não se esqueçam de deixar o like, de ativar o sino das notificações e de se inscrever no canal. E também de seguir a gente nas redes sociais, né? No Twitter, no Facebook, no Instagram, @Rapinas do Mar. Sejam muito bem-vindos ao documentário e bora para o vídeo. Pete Carroll já havia uma história na NFL, passado por franquias como New York Jets e New England Patriots. O interessante de saber é que no momento que assinou como treinador dos Seahawks, ele tinha um recorde de 33-31 na NFL. Como head coach no futebol universitário, Pete Carroll liderou o ressurgimento do futebol na Universidade do Sul da Califórnia. Carroll era geralmente considerado um dos melhores treinadores de futebol universitário do país. Em julho de 2014, Carroll foi anunciado como membro da classe 2015 do USC Athletic Hall of Fame. Antes de chegar a Seattle, John Schneider começou a trabalhar no departamento de scout do Green Bay Packers em 1993. Nessa época, ele teve contato com o técnico Mike Holmgren, que seria head coach dos Seahawks alguns anos depois. Em 1997, ele foi diretor pessoal dos Chiefs até o ano de 2000, quando trabalhou para os Seahawks, sob o comando de Ted Thompson e Mike Holmgren como diretor de pessoal de jogadores. Em 2001, Schneider tornou-se vice-presidente de pessoal de jogadores no Washington, na época se chamava Washington Redskins, em 2001. Schneider voltou para o Green Bay Packers em 2002 como principal assessor de pessoal do GM dos Packers. Ele então foi promovido a diretor de operações de futebol. A era John Schneider e Pete Carroll começam em 2010. Os Seahawks possuíam duas escolhas no primeiro round daquele ano: a sexta geral, escolha própria, e a 14ª geral, oriunda de uma troca com o Denver Broncos no draft anterior. Existiam rumores que Seattle estaria interessado em escolher Trent Williams, offensive tackle, e Eric Berry, safety. Porém, ambos foram escolhidos antes de chegar à escolha de número 6, saindo na 4 e 5, respectivamente. Desta forma, a primeira escolha da história da dupla acabou sendo Russell Okung, left tackle de Oklahoma State, primeiro OL da história da universidade a ser escolhido. Na escolha 14, o time escolhe o free safety de Texas, um jovem de 20 anos, chamado Earl Thomas. No meio da temporada, John Schneider trocou uma 4ª rodada de 2011 e uma 5ª de 2012 com o Buffalo Bills pelo running back Marshall Lynch. Seattle venceu os 49ers na semana 1 por 31-6, mas perdeu na semana seguinte para os Broncos por 31-14. Na semana 3, eles voltaram a Seattle para um dos grandes jogos da franquia, desta vez contra os Chargers. Primeira interceptação da carreira de Earl Thomas. Leon Washington retornou para 101 jardas, o maior retorno da história da franquia até então. Ainda nesse jogo, o retornador marcou um TD após um kickoff de 99 jardas. Thomas também conseguiu outra interceptação na red zone contra Philip Rivers para matar o jogo. Seattle chega aos playoffs ganhando a divisão com incríveis 7-9. Foram o primeiro time na história a conseguir chegar nos playoffs mesmo com um recorde negativo. No wild card aparece o Saints, campeão do ano anterior. New Orleans abre 10-0. Porém, o primeiro tempo termina com o Seattle em vantagem por 24-20. A 3 minutos do fim,
o jogo estava 34-30 para os Seahawks. 2ª-para-10 no campo de defesa. Bola na mão de Marshall Lynch e o chão tremeu em Seattle. O mundo presenciava o Beachquake. O Qwest Field produziu um terremoto de magnitude 2. Os Seahawks venceram a partida por 41-36. Seattle perderia na semana seguinte para os Bears por 35-24, mas a história havia sido feita. Corrida de novo com o Lynch. Olha o Lynch correndo pro first down e para muito mais que isso. E ninguém para o Lynch. Ainda está em pé o Lynch na linha de 30, 20, 10, 5, vai ser e é touchdown Seattle Seahawks. Ninguém para o Lynch. Como esse cara ficou de pé eu não sei. O Seahawks perde o QB Russell Beck na free agency. Apesar da pressão da torcida pela renovação, inclusive com uma campanha na web, Tarvaris Jackson chega para a vaga. No draft, Pete Carroll e John Schneider acham um cornerback na 5ª rodada, Richard Sherman. Sendo inconsistente em ambos os lados da bola, o time começou aquela temporada com 1-3. Na semana 5, vitória no MetLife Stadium em Nova York. A defesa apareceu com um safety marcado, uma interceptação de Earl Thomas e uma pick six de Brandon Browner, para matar o jogo por 36-25. Depois desta vitória fora de casa, Seattle perdeu 4 dos seus 6 próximos jogos. Mesmo tantas derrotas, um ponto positivo se desenvolvia. Uma secundária jovem e com muito talento. Richard Sherman, que havia sofrido um pouco nos primeiros jogos, se tornou titular com uma lesão de Walter Turdman, na derrota por 6-3 na semana 6 contra os Browns. Era o início oficial da Legion of Boom. Na semana 16, perdem dos 49ers e são eliminados e encerra a temporada com outra derrota contra os Cardinals. Em 2012, mais um draft especial. Após uma troca com os Eagles, Seattle escolhe Bruce Irvin, mas não é a primeira rodada a de glórias. Os Seahawks trocaram para baixo novamente, desta feita com os Jets saindo da pick 43 para a 47. Neste processo, eles viram os Eagles na escolha 46 escolherem Michael Kendricks, que era uma pick provável para Seattle. O time teve que ir com sua segunda opção na visão dos analistas. Escolheu o linebacker de Utah State, Bob Wagner. Na 3ª rodada, os Seahawks escolheram o primeiro QB de Wisconsin a ser escolhido no top 10 e o QB do ano da Big Ten, o Russell Wilson. A altura de Russell Wilson era uma questão e fez com que muitos analistas criticassem a escolha, que ia de encontro ao estereótipo de QB que era visto como certo para a NFL na época. Um dos poucos a defender foi Joe Gruden, que bateu de frente em discussões calorosas na época. Os Seahawks queriam resolver o problema na posição de quarterback. Eles foram agressivos e apostaram em Matt Flynn. Em 18 de março de 2012, Flynn assinou um contrato de 3 anos com os Seahawks, no valor de 20,5 milhões, com 9 milhões de dólares garantidos. Flynn competiu com o quarterback titular de 2011, Tarvaris Jackson, e com o escolhido na 3ª rodada, o Russell Wilson, pela posição de quarterback titular. Em 11 de agosto de 2012, Wilson teve seus primeiros snaps como QB dos Seahawks, jogando contra os Titans na pré-temporada. Ele fez grandes jogadas, com passes em profundidade e boas corridas. Algumas semanas depois, no dia 24 do mesmo mês, Carroll declarou que Wilson seria o titular contra os Chiefs, ainda na pré-season. O head coach queria ver o que ele poderia fazer com o suporte dos titulares e jogando contra titulares. Depois de mais uma grande partida, ele é declarado como titular para a semana 1 da temporada regular contra os Cardinals. Depois de terminar a pré-temporada com 35 de 52 para 464 jardas, 5 touchdowns e uma interceptação.
além de correr para mais de 50 e ter habilidades como determinação e liderança sendo destacadas por quem via os treinos. Após assumir a titularidade, Wilson nunca mais a perderia até decidir sair da franquia. Na semana 3 daquele ano, após uma derrota e outra vitória, os Seahawks recebem os Packers. Os juízes da NFL estavam de greve e aconteceu o primeiro grande erro dos juízes reservas, que foram chamados na emergência para as partidas durante a greve. Numa 3ª-2, Ken Chancellor defendeu uma bola perfeitamente e as zebras marcaram uma interferência de passe que reviveu o drive dos Packers, que marcharam para a endzone deixando o jogo 12-7, após falharem numa conversão de 2 pontos. No final, Russell Wilson com apenas 8 segundos lança para Golden State na endzone, que cai disputando a bola com o safety Jennings. Os árbitros se olham e um marca touchdown e outro a interceptação. Esta vitória por 14-12 ficou conhecida como Hail Mary. E após isso, a NFL decidiu acatar o que os juízes titulares estavam pedindo, encerrando a greve. A semana 6 seria o que mudaria o futuro de Wilson no comando dos Seahawks. Seattle enfrentou os Patriots sob forte chuva em Seattle. Era a melhor defesa, a nossa, contra o melhor ataque dos Patriots. Seattle vence por 24-23, com um touchdown no fim, tornando Russell Wilson o segundo QB da história a bater Bill Belichick como novato. A temporada regular ainda teve os 58-0 frente aos Cardinals e 50-17 frente aos Bills. Vaga nos playoffs com 3 semanas de antecedência e o Wilson empatando com Peyton Manning em touchdowns lançados como calouro. Seattle enfrenta no wildcard Washington, fora de casa. Eles eram comandados por Robert Griffin III, quarterback que o time havia entregado várias picks para escolher na segunda escolha geral. Nesse jogo, o ex-QB de Baylor sofreu bastante com problemas no joelho e inclusive não terminou a partida, com Kirk Cousins assumindo a função de titular após agravar a lesão. Falando do jogo, o Washington abriu 14-0 rapidamente. Os Seahawks correram atrás e conseguiram virar o jogo para 24-14. Depois disso, foi quando Cousins assumiu e tudo já estava decidido. Essa foi a primeira vitória dos Seahawks em playoffs fora de casa desde 1983, quando o time venceu o Miami Dolphins de Dan Marino. Os Seahawks viajaram para Atlanta para enfrentar os Falcons no divisional. Os Falcons abriram 13-0. Seattle chegou à Red Zone, mas não conseguiu converter uma 4ª-1 com 5:38 para se jogar no segundo quarto. O segundo tempo começou com os Falcons vencendo por 20-0. Golden State, Russell Wilson e Zach Miller marcaram. O jogo ficou em 27-21, com os Seahawks numa 3ª-5 e 44 segundos no relógio. Marshall Lynch recebeu um passe e depois correu para o touchdown, o que deixava os Seahawks na liderança. Os Falcons tinham 25 segundos e com 12 conseguiram chutar o field goal, que deu de volta a liderança a eles. Seattle ainda teve tempo de lançar um passe na endzone, mas foi interceptado pelo wide receiver Julio Jones, que foi colocado na endzone para ajudar contra a Hail Mary. 2013, nossa temporada gloriosa. Começamos com 4 vitórias, incluindo um 29-3 contra os 49ers na semana 2. A primeira derrota veio somente na semana 5, diante dos Colts em Indianápolis. Na semana 9, um jogo em teoria fácil contra os Bucks, que ainda não tinham vencido. Mas começou 21-0 para Tampa. Seattle levou a prorrogação e venceu com um field goal de 27 jardas de Stephen Hauschka. O Seahawks só voltou a perder na semana 14 contra os 49ers e na semana 16 contra Arizona. Essa que era a primeira derrota de Russell Wilson em casa desde a universidade. Na semana 15, uma vitória massacrante por 23-0 contra os Giants em Nova York.
com direito a 5 interceptações em Eli Manning. A campanha final foi 13-3 e a Seed 1 da NFC, que dava folga no wildcard e vantagem de jogar no então CenturyLink Field nos playoffs. Na pós-temporada, o primeiro jogo foi no Divisional Round, contra o New Orleans Saints, em 11 de janeiro de 2014. Seattle vai para o intervalo com 16-0 após 3 field goals e 1 touchdown. No último quarto, os Saints tentam reagir, mas mais uma vez Marshall Lynch aparece para o touchdown a 2 minutos do fim. Placar final 23-15. Na semana seguinte, a final da NFC contra os 49ers, fortalecendo a rivalidade entre os times e os treinadores. A terceira aparição em uma final de conferência, primeira desde 2005. Os 49ers abriram 10-0, Seattle empatou. Eles voltam à frente com 17-10. Com 2 field goals e 1 touchdown de Jermaine Kearse, abrimos 23-0. Após uma série de turnovers, Colin Kaepernick tem a chance de levar os 49ers à vitória, mas seu passe na endzone é brilhantemente desviado por Richard Sherman e interceptado por Malcolm Smith. Estávamos no Super Bowl. Em 2 de fevereiro de 2014, Super Bowl 48, MetLife Stadium em Nova York. Essa história fica na parte 3 na semana que vem.